Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV, para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, no seu televisor e através também dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube. É só você acompanhar através do seu celular, nesses QR Codes. Tem a trajetória, são 23 anos, trazendo as informações sempre aos fins de semana aqui na TVBV, a TV Barriga Verde. Hoje a gente tem a oportunidade de conversar com um advogado com mais de 15 anos de experiência que vai nos falar um pouquinho sobre a vida do direito, tão importante no nosso cotidiano. Relaxe, aproveite porque o nosso Bom Vivan, num oferecimento da CBA Empreendimentos, nós já estamos no ar. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 22. Oferecimento Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Berry Bites, a fruta como você nunca viu. Zicker Metronorte, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Muito bem, começando mais um Bom Vivan, hoje recebendo um dos caras que eu mais confio na área do direito, advogado experiente, Rubens Maciel. Tudo bem? Tudo bem, Léo. Um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Agradeço aí a consideração e o elogio, que nem sei se mereço tanto, mas fico honrado e muito grato. Eu tenho algumas pautas para a gente falar sobre direito, mas antes de mais nada, a população brasileira ela tem uma certa distância da área do direito, da área dos advogados. Por que nós ainda não temos o hábito de começar todos os processos, seja ele profissional, casamento, relação de família, sempre da maneira mais correta, que é através da lei e, consequentemente, de um trabalho de advocacia? Por que a gente é tão distante desse universo? Cenário, né? Bom, Léo, eu te diria que é uma questão cultural. Acho que é um problema cultural. Realmente, a população brasileira não tem a cultura, né, de buscar uma assessoria jurídica, né, antes da realização de qualquer tipo de negócio, seja a celebração do casamento, a compra e venda de um imóvel, né? E isso, de uma certa forma, estava te falando aqui no bastidor, me deixa como profissional do direito, me deixa um tanto quanto frustrado, né? Porque a gente observa que o judiciário é extremamente assoberbado, né? Tem varas aqui na comarca de Florianópolis que tem mais de 10 mil processos pendentes de julgamento. Então, um processo que se inicia, ele leva muito tempo até a ter uma sentença e ter uma definição, né? E grande parte desse problema é atribuído justamente a essa cultura que as pessoas têm de achar que a consulta de um advogado custa caro, de achar que consegue resolver os problemas fazendo uma consulta no Google, com um vizinho, com um amigo, né? Realmente a população não tem a cultura de buscar um auxílio profissional para ter segurança nas suas relações comerciais, nas suas relações familiares e também nas suas relações comerciais, né? Nas empresas de maneira geral. Quando uma pessoa resolve abrir uma empresa, que ela vai buscar o computador e que ela às vezes tem um sócio e tal, aquele momento ele é fundamental para o futuro da empresa. Se ele não tiver bem colocado as funções, a parte societária, o que é de direito e de dever de cada um, é muito provável que num curto período de espaço já vai haver problemas. Exatamente, Léo, bem lembrado. Eu gosto de dar um exemplo bem simples e às vezes na correria do dia a dia as pessoas não se dão conta do quão simples é a resolução prévia de problemas futuros, né? Quando você vai constituir uma empresa, o primeiro ato é o contrato social. Você tem um sócio, você tem que elaborar um contrato social. E olha bem, contrato social, ele é um contrato. Você, neste contrato, você precisa estabelecer as regras da sociedade, as regras de sucessão, as regras de entrada e saída de outros sócios. Então, o contrato ele é feito justamente para estabelecer a vontade dos sócios e o funcionamento daquele negócio.
né? O que normalmente acontece é que as pessoas pegam um modelinho pronto, não se preocupam em estabelecer cláusulas contratuais e aí acaba que num cenário, num tempo não muito distante, acaba que cria-se um cenário de litígio e de animosidade, muitas vezes que podia ser evitado com simples disposições objetivas no contrato social. Você falou uma palavra litígio que já lembra casamento. A união estável, a decisão de duas pessoas se juntarem e formarem uma família, e formarem um projeto de vida. Este talvez seja o assunto mais delicado na hora de fazer uma junção de duas pessoas, que fala de casa, fala de conta, fala de um monte de coisa. Mas chega na hora de botar no papel o que é de direito e de deveres, às vezes um fica sem graça, acha que pode ofender. E é importante tomar essas decisões já no início para que a relação seja sadia, né? Eu gosto de usar um exemplo também, Léo, que assim, ó, seja um casamento, uma união estável, né? A legislação trata como, olha, veja bem, sociedade conjugal. Quando você resolve, né, se unir com uma pessoa, né, e constituir uma família, você está constituindo, queira você ou não, uma sociedade conjugal. E assim como nas empresas nós temos o contrato social, quando você vai casar ou constituir uma união estável, você está constituindo uma sociedade conjugal. E como toda sociedade, como na sociedade empresária tem regras, a sociedade conjugal também deve conter regras. O problema, como você bem observou, é que as pessoas estão apaixonadas e às vezes com a intenção de não ofender ou de não criar uma animosidade com a pessoa amada, acaba negligenciando esses detalhes e o problema se instaura na ruptura, né? Porque uma situação levada empurrando com a barriga em algum momento será um problema sério. Não tem como evitar. Na verdade, infelizmente, né, ou felizmente, o que a gente observa na área de direito, que os casamentos, as uniões estáveis não são tão duradouras quanto na época dos nossos pais, dos nossos avós, né? Hoje existe o divórcio direto, pessoas maiores e capazes, sem filhos menores, podem fazer o divórcio direto extrajudicial num cartório. Então está muito fácil você casar e separar. O problema é que quando você resolve separar, seja uma dissolução numa união estável, seja um casamento, se você não tem as regras bem definidas dessa sociedade conjugal, invariavelmente acaba em litígio. E eu costumo dizer, né, para os meus patrocinados que o litígio é sempre desfavorável às partes, né? E com todo respeito, né, advogado se beneficia disso, porque no litígio o advogado vai cobrar honorário, vai ganhar participação sobre os bens, o advogado acaba se beneficiando disso. Só para esse exemplo, eu acho que ele retrata muito bem o que eu te falei antes. Se as pessoas, de maneira geral, quando resolvem, vou constituir uma sociedade empresária, procuram um advogado, elaboram um contrato social bem feito, com regras bem dispostas, não significa que não vai ter problema. Pode ter problema, mas os problemas vão ser diminutos. A mesma coisa se aplica numa sociedade conjugal. Quando você entra numa relação e resolve com a sua companheira, com o seu companheiro, estabelecer regras, né? Olha, tudo bem, nós vamos aqui constituir um patrimônio, se nós separarmos, quais serão as regras? O que eu já tinha é só meu, o que você já tinha é só seu, o que construirmos juntos nós dividimos, como é que nós vamos fazer? É simples, né? E tem um ditado popular que fala que é melhor você ficar vermelho uma vez do que amarelo a vida inteira. Então esse mal-estar, desde o princípio, senta a conversa, define, eu tenho certeza que será sempre muito saudável. Quando a gente é empreendedor e a gente cria uma empresa, uma marca, também movido pela paixão, existe algo importante desde o princípio, que é o registro de marca. Léo, eu gosto de aconselhar meus patrocinados o seguinte: o que é uma marca? O que significa a marca? Por exemplo, o Bom Vivan. O Bom Vivan, né, é o teu programa, você falou no início que está há 23 anos aí, né, nos prestigiando aí com as suas notícias, com as suas matérias. O Bom Vivan não deixa de ser a tua marca pessoal é o que
que te distingue dos outros programas. Ou seja, quando hoje a sua marca Bom Vivan é conhecida, todo mundo já sabe que vai encontrar entretenimento, vai encontrar boas informações no teu programa. Então, a mesma coisa, né, eu usei esse exemplo, mas a mesma coisa se aplica para o teu negócio, para os negócios, para as empresas. O que vai te distinguir, né, seja pela boa prestação de serviço, seja pela boa produção dos teus produtos, é a tua marca. Então, quando você não tem o cuidado de registrar a tua marca, pode que alguém, às vezes de boa fé ou, em alguns casos até de má fé, registre a marca na sua frente e aí passe a tentar impedir o uso ou tentar vender a marca para você que já é usuário dela há bastante tempo. Por incrível que pareça, eu já me deparei com situações, e isso não é muito difícil de perceber, é só pesquisar. Tem pessoas que vivem disso, de registrar a marca alheia e depois tentar vender, de registrar domínio de internets alheios e depois tentar vender. Tem gente que vive disso. Para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, Santa Catarina é um estado extremamente regido por empresas que são familiares, que vêm de herança, que fazem um trabalho de sucessão. E as empresas elas vão crescendo geralmente, né? Elas vão atingindo novos degraus. E aí tem a história da criação da holding, da necessidade de uma estratégia para blindar esse patrimônio. Isso é uma tarefa fácil de fazer? Olha, Léo, não é uma tarefa fácil. Eu costumo dizer assim, é simples, mas não é fácil. Por quê? É simples porque a holding, né, esse nomezinho aí americanizado, nada mais é do que uma empresa. Né? Então, eu gosto de pensar que eu sou um advogado que gosto de facilitar a comunicação com o cliente, com o interlocutor, para que ele entenda. Então, por isso que eu digo, quando o cliente me procura, doutor, eu quero constituir uma holding. Eu explico que a holding é uma empresa. Mas ela realmente, né, dependendo da estratégia da família, né, ela realmente ela contempla a blindagem patrimonial, inclusive numa questão sucessória, numa questão até, a gente estava tratando antes de casamento, se você tem um planejamento sucessório e patrimonial prévio, a holding também vai blindar numa eventual dissolução de união estável de um casamento que foi celebrado posterior à constituição da holding. Então hoje muitas famílias, até com o advento aí, né, que está se divulgando bastante na mídia, que vai aumentar muito a carga tributária na questão sucessória dos inventários, então muitos clientes já estão nos procurando para constituir holding, primeiro, né, com o intuito de blindar patrimônio e segundo, né, para também ter uma economia tributária que a holding também se presta a esse papel. Peguei meu telefone aqui porque a gente está encerrando a nossa entrevista e quem tiver curiosidade para saber um pouquinho mais sobre esse universo do direito, um bate-papo de maneira informal, o início de uma conversa através das redes sociais, né? Rubens Maciel Advogados. Exatamente, Rubens Maciel Advogados. Obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. Que isso. Para nos falar um pouquinho sobre esse tema tão necessário, mas às vezes distante da população, que é o direito. Léo, é sempre um prazer, agradeço pelo convite, estou sempre à disposição do amigo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Escritolândia, diversos endereços, e também da Lamp Luz, 3 endereços em Florianópolis, São José e também na cidade de Biguaçu, com um outlet com preços imbatíveis. Sabe aquela Lamp Luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Todo mundo quer resultado e o ambiente certo impulsiona este processo. Conforto é foco, beleza é presença, produtividade é consequência. Na Escritolândia você transforma o seu espaço com inteligência. Ambientes que impressionam quem entra e motivam quem fica. Renove, inove, evolua. Sua empresa merece mais. Sua equipe também. A hora é agora. Escritolândia, o universo do seu escritório. Carro elétrico, dinâmico, incrível, uma dirigibilidade maravilhosa, segurança, tecnologia, design. Eu sou apaixonado e te convido para fazer um test drive na Zeekr, aqui do Jardim Atlântico, na cidade de Florianópolis. Você conhece o primeiro Shot Brake Premium puramente elétrico produzido em série? Eu te apresento o 001.
Dinâmico, elegante e potente, o Zeekr 001 tem uma presença imponente e imediatamente reconhecível. O Zeekr 001 foi desenvolvido na Suécia para proporcionar uma experiência confortável e sofisticada, por dentro e por fora. Zeekr 001, conectando luxo e conforto. Venha conhecer a nova concessionária Zeekr em Santa Catarina. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Você está assistindo Bom Vivan Ano 22. Oferecimento. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Ótica Monviso. Veja e seja visto. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. A Vive Jurerê, Perfumaria e Cosméticos. Viva a vida! A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes, na Monviso você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso, veja e seja visto. O Imperatriz, você sabe, né? As melhores ofertas você encontra sempre pertinho de você numa loja do Imperatriz. O Festival Vinhos e Sabores está de volta nos supermercados Imperatriz. São R$150 mil em vales compra e ofertas em todos os setores para você aproveitar. Contrafilé bovino porcionado a vácuo quilo, R$ 41,99. Linguiça sadia ou Aurora churrasco, 700 gramas congelada, R$ 13,99 no Superclube. Cerveja Brahma Chopp, 350 ml, a cada 12 unidades pague R$ 2,99 cada. Azeite de oliva verde extra virgem, 500 ml, R$ 29,99 no Superclube. Lava roupas, Omo 1,6 kg, R$ 23,99. Baixe o app do Superclube Imperatriz e participe. Supermercados Imperatriz, próximo de você. Se beber, não dirija. Ponto final em mais uma edição do nosso Bom Vivan. Semana que vem a gente se encontra aqui na tela da TVBV. Vem aí o Jornal da Band. Um forte abraço. Aproveite bem seu fim de semana. Tchau. Zeekr Metronorte. Sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 22. Oferecimento. Supermercados Imperatriz. Lamp Luz Iluminação. Luz para suas ideias. Berry Bites. A fruta como você nunca viu. CBA Empreendimentos. Um brilho no seu horizonte. O Festival Vinhos e Sabores está de volta nos supermercados Imperatriz. São R$150 mil em vales compra e ofertas em todos os setores para você aproveitar. Contrafilé bovino porcionado a vácuo quilo, R$ 41,99. Linguiça sadia ou Aurora churrasco, 700 gramas congelada, R$ 13,99 no Superclube. Cerveja Brahma Chopp, 350 ml, a cada 12 unidades pague R$ 2,99 cada. Azeite de oliva verde extra virgem, 500 ml, R$ 29,99 no Superclube. Lava roupas, Omo 1,6 kg, R$ 23,99. Baixe o app do Superclube Imperatriz e participe. Supermercados Imperatriz, próximo de você. Se beber, não dirija. No coração pulsante de Florianópolis, ergue-se um refúgio urbano exclusivo. Um lugar onde o tempo desacelera e a vida encontra o equilíbrio perfeito. Bem-vindo ao Fizes Place. Mais do que um edifício, ele é uma celebração da harmonia entre arquitetura, bem-estar e exclusividade. Com apenas 43 apartamentos cuidadosamente projetados, ele redefine o conceito de morar bem. Cada detalhe foi pensado para restaurar a conexão entre corpo, mente e espírito. Dos jardins suspensos, varandas espaçosas e instalações de wellness, até as áreas de lazer, o Fizes é um convite para viver o extraordinário todos os dias. Com unidades de 115 e 341 metros quadrados, 2 a 4 suítes e opção de duplex, cada espaço é um santuário particular de luxo e conforto. Aqui, a exclusividade que você sempre quis é vivida em todos os momentos. Fizes Place, no coração de Florianópolis e no seu também.